Fala nação rubro-negros, bem-vindos ao Flanáticos News. Hoje vamos dar uma olhada no início do nosso canal, relembrando os momentos que marcaram nossa trajetória até aqui. Desde a primeira vitória que comemoramos juntos, passando pelas análises dos jogos e as contratações que deixaram a torcida em polvorosa. Criamos um espaço onde a paixão pelo Flamengo se encontra com a informação de qualidade, sempre buscando trazer o melhor para vocês. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora quero saber de vocês. Qual foi o momento mais marcante que você acompanhou no Flanáticos News? Deixe a sua opinião nos comentários, porque aqui a voz da nação é o que mais importa. Que Flamengo decepcionante. Não me deixo iludir por uma vitória. Um golzinho no final, de forma fortuita, não muda a realidade de um time sem garra, liderado por pessoas sem determinação. O que vimos hoje foi um Flamengo apático, sem comprometimento e sem vontade. Um Flamengo que sofreu uma eliminação humilhante na Libertadores e parece não demonstrar vergonha. A equipe mal conseguiu criar oportunidades de gol, com destaque apenas para acabar a cabeçada do Léo Ortiz no início da partida. Depois disso, as chances foram escassas, com um chute sem perigo do Wesley e Gabigol constantemente em posição de impedimento. É importante que o torcedor do Flamengo não se iluda. O desempenho do Flamengo hoje foi decepcionante, mesmo com a vitória. Acredito que o Tite deve ser demitido, pois o time está desorganizado, sem criatividade e sem garra. Falta ao Flamengo a energia e a liderança. Está levando a sério. Fiquei observando apenas ele, e sinceramente, tenho a impressão de que não está se esforçando. Parece que ele já não tem mais vontade de jogar pelo Flamengo. Ele comentou que foi prejudicado pela diretoria. Eu disse que ia observar o Gabigol. Em todos os lances, parece que necessárias. Esse time reflete a falta de habilidade do treinador. É um Flamengo sem emoção, sem brilho e sem a vontade de vencer. O que assistimos em campo hoje foi um Flamengo sem determinação para vencer. O Gabigol irrita, parece que está em campo sem compromisso. Eu realmente sinto que ele não procura estar em impedimento, sempre à frente da defesa adversária. O Gabigol se posiciona de forma equivocada, marca mal e não contribui, refletindo a situação do Flamengo. Pessoal, o Tite foi criticado ao final da partida, mas é exatamente isso que estou dizendo. Quero investigar a relação das torcidas organizadas, pois, mais do que o Tite, os verdadeiros alvos de críticas hoje deveriam ser Marcos Braz e Rodolfo Landim. Eles foram os responsáveis por contratar o Tite, recusaram o Jorge Jesus e não demitiram o Tite após a vergonhosa eliminação para o Peñarol. Ninguém se manifestou contra Marcos Braz e Rodolfo Landim. Não houve xingamentos nem vaias. Por isso, quero entender a relação atual entre as torcidas organizadas do Flamengo e esses dois, pois eles mereciam mais críticas do que o Tite. O técnico deveria ter sido demitido após a partida contra o Peñarol. A diretoria age de maneira covarde. Como vou destacar no título deste vídeo, é um Flamengo covarde. É um Flamengo que demonstra fraqueza, refletindo a situação de sua diretoria e do banco de reservas. Um treinador que parece acuado, sem energia e totalmente desmotivado. E uma diretoria que se mostra ausente e fraca, representada por Landim e Marcos Braz, que estão apreensivos devido à eleição do próximo ano. Se eles não conquistarem nada neste ano, a pressão será enorme. Eles afirmam que conquistaram títulos, mas isso é fácil, considerando o dinheiro que o Flamengo possui atualmente. Até minha mãe poderia conquistar títulos com essa situação financeira, fazendo contratações. Não é mérito para eles os títulos que ganharam como dirigentes, e ainda deixaram escapar várias oportunidades. Se tivessem colocado o orgulho e a vaidade de lado para trazer o Jorge Jesus, o Flamengo não estaria nessa confusão. Poderíamos estar em uma posição semelhante ao Palmeiras,
com um treinador estável por vários anos. A situação é complicada. O time continua fazendo contratações ruins, demitindo técnicos e pagando multas rescisórias. Segundo as informações que tenho, o Tite será demitido, independentemente do resultado de hoje. A diretoria do Flamengo não o apoia e muitos conselheiros desejam sua saída. É provável que ele realmente seja dispensado. No entanto, é improvável que Tite renuncie ao cargo, pois isso significaria abrir mão de sua remuneração. O jogo de hoje deixou claro que o Flamengo pode passar outro ano sem grandes conquistas. Mesmo com a vitória, foi apenas por sorte, nos últimos minutos, e isso evidenciou que o time está priorizando a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. Isso é inaceitável. A Copa do Brasil não tem o mesmo valor que o Campeonato Brasileiro. Para mim, a Libertadores é a principal, seguida pelo Brasileiro, e a Copa do Brasil ocupa um espaço bem menor. É impossível ignorar totalmente o Campeonato Brasileiro, como ocorreu hoje, já que o Flamengo tem a Copa do Brasil em disputa. Ser campeão dessa competição não conquistou nada, mesmo após investir milhões de euros. E este ano pode seguir o mesmo caminho, repetindo os erros do passado. Rodolfo Landim e Marcos Braz estão preocupados, pois se o ano não for bem sucedido, suas chances de serem reeleitos no Flamengo diminuem. É importante ressaltar que eles enfrentam adversários fortes nas eleições, pessoas que podem assumir o clube e transformá-lo em um verdadeiro vencedor. Isso os inquieta, pois se essa nova gestão ocorrer, a atual equipe não terá mais chances de retorno. Os concorrentes são figuras influentes. Alguns até já fizeram parte do grupo de Rodolfo Landim. Bandeira de Melo e Dunche, desde o início, contam com Bap e Valim, que são figuras capazes de liderar o Flamengo de forma mais organizada e assertiva do que Rodolfo Landim. Com isso, Landim não teria chance de retornar. Eles estão, sim, em um estado de aflição, mas essa preocupação é em relação à eleição e à permanência no poder do Flamengo. O que está ocorrendo é lamentável. Para mim, os principais responsáveis pela situação. A responsabilidade pela situação atual do Flamengo recai sobre Marcos Braz e Rodolfo Landim. Eles foram os que não tiveram a coragem de demitir o Tite, que falharam em suas decisões e que decidiram contratar o técnico. Agora, são eles que o apoiam. Assim, mais do que o Tite, que recebeu críticas, quem realmente deveria ser alvo de protestos são Marcos Braz e Rodolfo Landim. O que temos presenciado é realmente incrível. É impressionante o que temos. Observador é fundamental expor isso. Precisamos discutir sobre a diretoria e também sobre os jogadores. Esse é um time que se mostra apático desde o ano passado. É um time que entra em modo banana. Muitos desses jogadores não têm merecimento para vestir a camisa do Flamengo. Não se vê garra, não se vê entrega. Um time sem entusiasmo e outro que se dedica. É triste observar essa situação, especialmente quando os jogadores recebem salários altos e pontuais. Eles deveriam dar tudo em campo a cada partida. Desde o ano passado, em algumas ocasiões, parece que estão desinteressados, como se recebessem pouco ou tivessem salários atrasados. É constrangedor ver tantos atletas que ganham milhões e não demonstram empenho. As atuações foram desinteressantes, mas não totalmente ruins. Há garra e determinação nesta equipe. Portanto, para os torcedores que criticaram apenas o Tite, após a partida, acredito que essa crítica foi inadequada. Deveriam ter reclamado do time como um todo, especialmente de Marcos Braz e Rodolfo Landim, que considero os principais responsáveis. Não sou comentarista que analisa apenas os resultados. Não vou elogiar o Flamengo por ter vencido este jogo, que foi difícil e com uma performance bastante fraca. O Flamengo atravessa um momento muito difícil. Desde a partida contra o Cuiabá, a equipe tem demonstrado falta de empenho e qualidade em seu futebol. É preciso ter jogadores de seleção para justificar o desempenho insatisfatório que temos visto. Que há um claro desconforto dos atletas com o Tite. No entanto, eu não concordo que o problema seja apenas com ele.
já que o time vinha apresentando um futebol sem brilho mesmo com outros técnicos. Com Sampaoli, o time não mostrava comprometimento. Com Paulo Sousa, a situação era a mesma. O problema não está apenas com Tite. Eu considero seu trabalho insatisfatório. Ele não conseguiu resolver questões que muitos esperavam que ele abordasse. O Flamengo está desorganizado sob sua direção e falta coragem. Porém, os jogadores não demonstram desconforto apenas com Tite. A mesma falta de vontade era visível com Sampaoli e Paulo Sousa. É um time sem garra. O Fanaticos News venceu hoje, mas o futebol apresentado foi fraco. O Gabigol está decepcionando. Acredito que não vai conseguir a classificação para a Libertadores de 2025. Concordo plenamente e realmente acho que o Gabigol está com atitudes questionáveis. Ele se posiciona mal em campo e não se esforça para buscar a bola. Peço a todos para se inscreverem no canal Fanaticos News. Não esqueçam de fazer isso. Além disso, quero compartilhar uma novidade e atingir a meta de 1.000 inscritos. O Gabigol não busca o jogo. É visível que ele não busca o jogo. Se posicionando em impedimento o tempo todo, e eu fiquei percebendo os movimentos do Gabigol. É constrangedor. Assim como é o futebol do Bruno Henrique hoje, está longe de ser o Bruno Henrique de 2019. Assim como é o futebol do Arrascaeta hoje, um que me assusta. Muito. O Dela Cruz, gente. Dela Cruz não joga nada no Flamengo. Jogou direitinho quando chegou. Caiu muito de rendimento. Atualmente, o time não está apresentando um bom desempenho. Precisamos ser sinceros. O Flamengo possui muitos jogadores renomados que não estão rendendo como deveriam. É fundamental abordar essa situação, pois é realmente preocupante. Os atletas também devem ser alvo de críticas. Hoje, todos estão jogando abaixo do esperado. Além disso, se o Tite deixar o cargo, precisamos considerar alternativas, como convencer o Felipe Luiz a ficar. Essa é a questão a ser debatida. É preciso convencer o Felipe Luiz a se juntar ao Flamengo, pois ele é um grande ativo para o clube. Ele já faz parte da base, entende bem a cultura flamenguista e, no meu ver, este é o momento ideal para sua contratação. A situação atual do Flamengo não pode piorar, e sinceramente a fase em que estamos não pode ser mais desafiadora do que já é sob a direção do Tite. Pessoal, o trabalho do Dorival Júnior foi superior, assim como o do Renato Gaúcho e até mesmo o do Paulo Sousa. Se analisarmos os números e o desempenho, o Paulo Sousa se saiu melhor que o Tite. Portanto, não há como ser pior. Para mim, essa é a grande oportunidade do Felipe Luiz. Ele precisa aproveitar essa chance e não pode vacilar neste momento. Tite realmente saiu? Disseram que Mauro César Pereira comentou sobre isso. Na verdade, ele disse que Tite deveria ser demitido hoje, mas não confirmou o que já aconteceu. Até agora, não tenho informações de que ele tenha sido demitido. O que escuto é que ele deve deixar o cargo antes da partida contra o Corinthians. Essa é a informação que circula e que também recebi. A expectativa é que a demissão ocorra antes do jogo de quarta-feira, na Copa do Brasil. Mas eu não critico jogadores. É impressionante como o técnico Tite se limita a um único estilo de jogo, utilizando apenas jogadas de chuveirinho. O que ele está fazendo no Flamengo é realmente vergonhoso. A mídia acaba sendo complacente, talvez por conta de sua ligação com o clube. Na minha opinião, mas eu não critico jogadores. É impressionante como o técnico Tite se limita a um único estilo de jogo, utilizando apenas jogadas de chuveirinho. O que ele está fazendo no Flamengo é realmente vergonhoso. A mídia acaba sendo complacente, talvez por conta de sua ligação com o clube. Na minha opinião, o trabalho dele no Flamengo é extremamente ruim. Concordo que a imprensa deveria criticar muito mais do que critica. Eu sou um dos poucos que se dispõe a apontar os erros do Tite atualmente. É algo surreal. A impressão que temos é de uma imprensa intimidada em criticar o Flamengo sob a direção do Tite. O que se observa é realmente desconcertante, tanto pelo desempenho do time quanto pela atitude da mídia. Parece que há um receio de abordar as falhas do Tite, possivelmente por conta da amizade ou do respeito que ele inspira. No entanto, é inegável que o trabalho dele não estava à altura do
Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Hoje vamos falar das últimas novidades do Mengão e o impacto delas na nossa temporada. Mas antes, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vamos discutir a necessidade de reforços e as especulações. Esperado. É evidente que o trabalho dele no Flamengo é insatisfatório. O desempenho do Tite é realmente preocupante. O Tite já deveria ter sido demitido há bastante tempo. Por isso, minha crítica principal recai sobre Rodolfo Landim e Marcos Braz. O torcedor do Flamengo, que só reclamou do Tite hoje, deveria direcionar sua insatisfação também a Landim e Braz, pois a responsabilidade vai além do treinador. Não basta apenas criticar o treinador. Quem o contratou? Quem já passou por várias trocas de técnicos e demissões? Quem manteve o treinador após a eliminação do Peñarol? Quem permitiu que ele permanecesse até a queda do Flamengo na Libertadores, como aconteceu com o Sampaoli? Foi a diretoria. É necessário protestar contra o Tite, mas a crítica deve se estender à diretoria. Para mim, a maior responsabilidade recai sobre os dirigentes, que têm em mãos um Flamengo com potencial bilionário. Permanecesse até a queda do Flamengo na Libertadores, como aconteceu com o Sampaoli? Foi a diretoria. É necessário protestar contra o Tite, mas a crítica deve se estender à diretoria. Para mim, a maior responsabilidade recai sobre os dirigentes, que têm em mãos um Flamengo com potencial bilionário. Apesar do Flamengo ter um faturamento de 1,5 bilhão reais, isso não o transforma em uma potência no Brasil. Alistair Andrade destaca que a diretoria carece de um planejamento adequado. Eles pressionaram a equipe no Campeonato Carioca para impedir que o Fluminense conquistasse o título. Em seguida, focaram na Copa do Brasil, especialmente após enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final. Como resultado, o time deixou de lado o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Acredito que essa situação se deve também a uma falta de compromisso. Não é apenas uma questão de economia, mas sendo sincero, o Flamengo não pode ser eliminado pelo Peñarol. Para mim, isso seria uma grande vergonha, especialmente depois de já ter sido eliminado pelo Olímpia, que é um time muito fraco. Ser eliminado pelo Peñarol, que também não é forte, é inaceitável. O torcedor do Flamengo deveria ter feito estar em uma fase difícil. Não vejo o Gabigol rendendo mais pelo Flamengo. É complicado, mas sinto que ele não faz mais a diferença. Parece que estamos jogando com um a menos. Infelizmente, não consigo confiar mais nele no time. Esse time está péssimo, já passei por muitas dificuldades com o Flamengo, mas agora é ainda pior em todos os aspectos. É isso mesmo, né? Tem um elenco bom, mas sem garra. Quando tínhamos jogadores como Obina e Souza Caveirão, o time era fraco, mas demonstrava vontade de jogar pelo Flamengo. Agora, em várias partidas, dá para notar a falta de empenho em defender as cores do clube. Essa situação é surreal e bizarra. Um torcedor fica envergonhado ao ver um Flamengo sem garra, sem brilho. Essa é a realidade. O time parece desanimado, sem energia. Parece que ele está se despedindo do Flamengo hoje. Essa é a notícia que circula. Mesmo com uma vitória, ele já deveria ter sido demitido. E após uma atuação tão fraca, a demissão se torna ainda mais necessária. A humildade é essencial. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.